Boa tarde, meu amigo, minha amiga, ouvinte aqui da Rádio Vibe Mundial, começando mais um Professor Zainag Entrevista, né? Olha, você que quer mandar pra gente aqui a sua pergunta, já vou passar os nossos telefones, que depois a gente garra na prosa, como diz o pessoal do interior, e eu acabo esquecendo, né? 11 3171 0221, 3171 0221, 3262 4490, ok? 3262 4490. Bom, hoje o nosso papo vai ser com Wagner Mota. Pessoal do YouTube também, aí eu não sei se está assistindo ao vivo, boa tarde. Se vai assistir de madrugada, boa noite. À tarde, boa tarde. Enfim, a hora que você estiver aí vendo o programa. Estou recebendo aqui o Wagner Mota, que é escritor, palestrante, dentre outras coisas aqui. Não vou ficar falando, senão a gente vai levar todo o programa só para falar o que ele faz. Edita revista, homem é como um showman, não sei se é isso aí. Mas, Wagner, muito obrigado por você vir aqui para largar seus inúmeros afazeres para falar comigo e com os meus ouvintes e internautas. Professor Zainag, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Conheço o senhor de muito tempo nos diversos programas e realmente é muito bacana estar aqui para falar sobre o nosso livro e sobre algumas atividades e ações aí que a gente vem desenvolvendo. Já dá esse aqui, que a gente vai falar no final. Daqui a pouco eu vou falar dos livros, né? Eu quero falar o seguinte, começar aqui já no ataque. Wagner, a gente estava até falando sobre filhos, sobrinhos, direcionamento na vida que fizeram conosco. Nenhum pai fala assim, eu não vejo a hora do meu filho crescer que eu quero que ele seja vendedor. Você já conhece alguém que falou isso? É verdade, professor. Essa questão do vendedor, há uma certa polêmica, um certo preconceito em relação a essa palavra, mas nós sabemos que todos somos vendedores, sem exceção. Todos nós somos vendedores. Vendemos ideias, vendemos produtos, serviços, enfim. Se eu quiser viajar, fazer uma viagem com a minha esposa, eu preciso vender a minha ideia para ela para tentar, eventualmente, convencê-la de ir para um lugar ou para outro. Então, essa questão das vendas é absolutamente importante, muito importante mesmo. E acho eu que talvez tenha, viu, professor, alguém que indique esse caminho para os filhos. Mas a gente não conhece, né? Todo mundo fala, eu quero que meu filho seja advogado, médico, engenheiro, jornalista, sei lá o quê, veterinário. Só que aquele que vai ser vendedor, mas o vendedor mesmo, não só de ideias, do dia a dia, mas que vai trabalhar numa empresa para efetuar vendas, vai ganhar muito mais dinheiro do que esses aí que ficaram na faculdade, se ele tem aquela... Será que é dom ou vocação? Talvez seja o dom, depois vem a vocação de vender, não é? Perfeito, professor. Olha, se eu for um empresário, um empreendedor, tiver ideias brilhantes, maravilhosas, e eu não tiver um bom departamento comercial, alguém que efetivamente venda esses produtos e serviços, a minha empresa não vai para frente. Não vai para frente. Então, seja uma empresa de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, o departamento comercial ele é fundamental. E nós, como pessoas físicas, também precisamos entender essa importância. Porque é ele que traz o dinheiro. E sem dinheiro não tem empresa, por exemplo. Tem empresa. Não existe empresa. Por isso que eu sou advogado também, né? E eu vejo às vezes, já vi várias vezes, departamentos jurídicos nas grandes empresas ficam num cantinho lá porque é o pessoal que só arruma confusão. E o pessoal de vendas tem um departamento bem legal, né? Bem estruturado. Porque se não tiver a venda, não tem nem como pagar o advogado. Exatamente, é isso mesmo. E nós gostamos de livros, professor. O senhor também é um escritor, um belíssimo escritor. Obrigado. Fico feliz em ouvir o elogio seu. Que é isso? E há um livro muito bacana, para quem está nos ouvindo, os nossos ouvintes, O Maior Vendedor do Mundo. Og Mandino. Então, esse livro, né? Exatamente, esse livro é fantástico. Então, gente, esse livro eu também indico. Fininho, para quem está com preguiça de ler. Hoje em dia, você olha um livro grosso e já dá preguiça, né? Porque o mundo é muito ágil, rápido. É espetacular. Aliás, tem um colega seu que trabalha com vendas,
como é que é o nome dele? Ali do lado de Campinas, que ele já falou em palestra, eu vou tentar lembrar o nome dele aqui, que ele fala bem isso, que é o livro que mudou a vida dele. E uma vez a gente estava conversando, e ele falou na palestra, e depois eu conversei com ele e falou, não, mas realmente é verdade, eu fui me dedicar a vendas por conta disso. E muda de verdade. E falando um pouquinho de Og Mandino, depois da Bíblia é o livro mais vendido, o autor mais vendido, melhor dizendo, do mundo é Og Mandino. Veja, e ninguém manda ler esses livros em escolas, nada disso, né? Pois é. E muda mesmo. Então, você, pai, mãe aí, que vê o menino que gosta de... Tem que ter um certo carisma para ser vendedor, né? Existem diversas técnicas. O vendedor técnico, aquele que vai mostrar os detalhes do aquele produto, chato que vende carro. que vai tentar ali vender o conforto, enfim. Mas no final das contas, professor, tem que ter carisma e tem que gostar de contar histórias, de ser empático, de conhecer a outra pessoa e tentar fazer com que ela se sinta feliz e satisfeita com aquele produto, aquele serviço e ouvi-la, principalmente ouvi-la. Eu tenho muito medo quando aparece ali no Instagram alguma coisa para vender, eu falo, não vou assistir, porque eu sou muito influenciável. Tem uns caras bons que vendem aquela história. O bom vendedor, ele vende refrigerador no Polo Norte. É ou não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Existem técnicas, inclusive de copy, que eles chamam copywriting, que é um texto persuasivo. E aí ele vai falando, e quando você vê, você já foi hipnotizado por aquele enredo que foi criado para poder vender um produto. Porque tem aquela história do vendedor que foi oferecer caminhão para uma empresa, né? Todo mundo escreve e fala disso. E o dono da empresa falou, não, esse caminhão é uma porcaria. E o vendedor falou, não, você tem até certa razão. O outro que você está falando é muito bom, mas olha, veja bem o nosso preço, não sei o que. Aquele que falou que era porcaria, comprou. Então isso quer dizer o quê? O bom vendedor, ele não bate boca com o cliente. Ele concorda e faz o cliente comprar. Sim, exatamente. Ele tem que ser um bom ouvinte, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Não é chegar desembestado falando, feito advogado. Não. Ele precisa ouvir, precisa descobrir o que o cliente está procurando, se é segurança, por exemplo. Muitas vezes ele está buscando segurança. Então ele quer comprar um veículo. Se você demonstrar que aquele veículo é um veículo seguro, já tem meio caminho andado. Agora, se ele quer um forte para andar em estradas de terra, estradas ruins, você muda a conversa. Muda a conversa. Oferece um outro veículo que possa atender a necessidade dele comprador e não do vendedor. E falando em vendas, eu tenho uma palestra sobre o poder da gentileza nos negócios. E o ano passado, eu fui falar em Petrópolis, na Casa de Portugal, para um grupo de empresários, pequenos empresários, lá da região, da área do comércio. E eu falei para eles, me diga uma coisa, vocês aqui, vocês são donos, ou quem são gerentes, enfim, ou são vendedores, vocês têm aquele hábito dos vendedores de lojas de shopping, que você compra e vão com a sacolinha até a porta? Eu falei, sim. Até um negócio que demorou para eu entender, que eu achava que era para ver se você não ia roubar nada e colocar as coisas na sacolinha, né? Mas não era para isso, não. Aí me falaram que é para delicadeza. Aí eu fiz a seguinte pergunta. E quando o cara não compra, vocês vão com ele até a porta? Rapaz, todo mundo olhou um para o outro. Eu falei, então vocês são interesseiros. Vocês só fazem aquilo com quem compra. O que não compra... Mulher é rápida, ela chega numa loja de calçado, o primeiro par ela compra, né? Lógico. Chegou aquilo, né? Não é verdade. Pega 20 pares. E eu percebi isso outro dia com a minha esposa. Ela foi comprar um par de sapatos e eu sentei no canto que eu tenho que sentar, porque vai demorar, mas estou só olhando. E não é esse que eu quero. Esse aqui eu gosto, mas eu quero de outra cor. Aí não tinha na outra cor, não tinha o número. Quando foi ver, tinha sapato lá que uma centopeia ia ficar... A vendedora fechou a cara. Ela se levantou e foi embora. É uma boa vendedora? Não, certamente não. Ela está ali para servir, né? O bom vendedor, antes de tudo, ele está ali exercendo a sua profissão, o
seu serviço de maneira a servir o cliente. Se o cliente não comprar naquele dia, ele pode comprar um outro dia, pode indicar pessoas para voltar até o estabelecimento pela atenção recebida. Então isso é fundamental. É a tratativa de um ser humano com outro ser humano. Mas é isso que eu falo nessa palestra. E, gente, já aconteceu comigo, do vendedor me acompanhar até a porta, e foi tão gentil que eu voltei e comprei, e ele me indicou, até eu vou falar o que era, eu fui comprar uma bermuda numa loja de shopping lá na Zona Leste, no Anália Franco. Fui na loja A, e aí o vendedor eu falei, pô, não é esse tipo. Ele falou, olha, você vai ali na loja B, que é no outro corredor, que eles também têm uma coleção nova de bermudas, eu acho que talvez do jeito que o senhor quer, era questão de tamanho, sei lá o que era. E me acompanhou até a porta. E aí na porta nós ficamos conversando. Eu falei, pô, quer saber do negócio? Vou levar isso aqui mesmo, vai, vamos voltar. Porque ele me acompanhou e me tratou bem. Aí você sabe que o meu livro Vale a Pena Ser Gentil. Aí, nesse aqui eu não coloquei epígrafe, eu coloquei no outro, na outra edição. Que o Donald Trump, ele tem uma frase, muito antes de se meter com política, que é a seguinte: gosto de fazer negócios com quem me trata bem. Sim, perfeito. E o vendedor tem que saber isso, porque a gente está falando da venda do sujeito que vai vender caminhão, falei carro, não sei o quê, mas é o pequeno vendedor de uma pequena loja, de uma mercearia, que é onde eu fui criado. Exatamente. E esse ponto do shopping é bem importante, bem interessante, professor. Nós temos a figura do gato e do queijo, do vendedor gato e do vendedor queijo. Como é que é essa? Que essa eu não conheço. Então você está passando em frente a uma vitrine de um shopping e aí você está até um pouquinho longe dessa vitrine e de repente o vendedor aparece e avança em você como um gato. Né? Isso acaba sendo bem desagradável. Muitas vezes está ali... Posso te ajudar? Com tranquilidade. E acaba avançando em algo que não é muito bacana. Esse é o vendedor gato. O vendedor queijo, que a gente brinca, é o contrário. Então é aquela loja que prepara muito bem a sua vitrine para que ela fique uma vitrine muito atrativa. E aí você passa em frente, gosta daquela vitrine, como se fosse um aroma de um belíssimo queijo, e você entra na vitrine para fazer as suas compras. Numa outra analogia, é cuidar dos jardins para que as borboletas venham. Exatamente. E não correr atrás das borboletas. Exatamente. Mas você tem razão mesmo, né? Agora, recentemente, eu entrei numa loja, nem bem entrei, já veio a vendedora. Que eu posso ajudar? Dá vontade de falar, tá, posso. Pode, não me atazando, deixa eu primeiro olhar. Não dá tempo de você, que o vendedor fica lá quietinho, espera você chegar, e é gozada, né? Quando aí você quer falar com o vendedor, aí não tem nenhum livre. É estranho isso. Então, veja, gente, é uma profissão muito importante de vendas. E se você tem um filho, uma filha que gosta de falar, de divulgar as coisas, sabe contar história, incentive a ser um vendedor. Mas quero que faça um curso de superior, administração de empresas. Sim, não é? Sim. Mas nós vendemos o tempo todo. O advogado vende, quando eu chego num cliente, eu vou explicar como é o meu trabalho. Eu, como vendedor há 38 anos, completei segunda-feira de magistério ininterrupto, mostrar para os alunos quem sou eu, que eu tenho preparo, para que eles gostem de mim. Na faculdade, agora já estou numa faculdade há 30 anos, mas na época que eu ia ter vários empregos, mostrando, enfim, a gente vende o dia inteiro, né? Exatamente, professor. Uma coisa importante para dizer aqui também é o seguinte, o empreendedor. Empreendedor, isso. O empreendedor, muitas vezes, ele está focado na produtividade, em produzir. Produzir. Então, ele tem novas ideias, produz um serviço, um novo produto, só que ele não se preocupa com a venda, que é o mais importante. Então, se ele não vender, aquela ideia, aquele esforço que foi dedicado ali será perdido. Então é muito importante ter esse equilíbrio e sempre que ele estiver ali pensando na produção, na produtividade, pensar na saída, na escoação como ele vai escoar essa produção. Justamente, o Luciano Hang, uma vez, ele colocou na sua página, acho que no Instagram, assim,
empreendedor ou comerciante, enfim, tem de ser simpático? Tem. Se é um produtor que não é simpático, ele vai fazer uma sociedade com alguém que é o carismático da história para vender o seu produto, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Tá. É isso mesmo. Isso. E uma coisa importante, tocando nesse ponto da sociedade. Perfis em sociedades. Isso. Então eu posso ter um perfil, que é um perfil de alguém que vai trabalhar duro, que vai produzir muito, só que os meus sócios precisam ter um perfil suplementar. Justamente, eu digo até suplementar e não complementar, porque a gente tem que entrar completo numa sociedade. Então eu entro completo, trago todo o meu histórico, a minha bagagem, o meu conhecimento, a minha força de vontade, mas vou precisar suplementar tudo isso através dos meus sócios. Isso é verdade. Você chamar pessoas que pensem totalmente igual a você, né? Tem as mesmas características que você, não vai dar muito certo, né? Não vai. Vou fazer o seguinte, eu vou falar dos livros, mas eu vou convidar para entrar nessa prosa aqui a Leila... Lilian, cadê aqui? Eu vi agora há pouco o nome dela. Lilian Fernandes. Por favor. Tá aqui só filmando, agora não tem ninguém para filmar. Vem aqui, pode passar na frente. Não, aqui estamos em casa, né? Nós temos aí mais 10 minutos de programa. A Lilian, tudo bem com você, Lilian? Então a Lilian veio aqui para assistir, né, para acompanhar e já vai participar. Por quê? O Wagner, ele coordenou um livro que é esse aqui. Mostrar para o pessoal, quem não está vendo, que eu acompanho pela rádio, Desperte o Seu Chamado. Desperte o Seu Chamado. Um livro bem legal, já li umas 2 histórias aqui. A sua foi logo naquele dia, no dia seguinte eu comentei com você, né? Sim. E a Lilian faz parte desse livro. Olha, pessoal da internet, né? Eu sei quem está ouvindo aí no carro, no radinho, aí na cozinha, na sala, fica pé da vida, porque quando eu estou na rua também falo, olha, veja essa imagem. Eu falo, que jeito que vocês estão aqui no rádio, né? Mas Desperte o Seu Chamado. E antes de falar do livro, que a Lilian fala de livros aqui, né? No seu, e o Wagner tem, eu vou falar agora disso aqui, a gente põe a Lilian na roda aqui. O Wagner até me agraciou com um livro que eu já vou começar a ler nesse fim de semana, que eu estou terminando um outro que eu falei para ele aqui. O Código da Realização. Esse é da editora Literary Books, que eu tenho trabalhos nessa editora, Literary Books. Código da Realização. Me fala um pouco do código. Depois a gente vai para o Desperte o Chamado e põe a Lilian aqui na nossa conversa. Desculpa ter chamado de Leila. Não tem problema. Então, professor, esse livro foi uma história muito interessante. Ele foi lançado no dia 20 de fevereiro de 2020, 2 semanas antes do fechamento da pandemia. Foi lançado aqui perto, aqui no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, né? Na Livraria Cultura. E estivemos lá, a Leila Navarro esteve conosco. Vi que ela faz o prefácio. Faz o prefácio. E foi bem interessante porque o primeiro pilar dessa metodologia fala justamente sobre a gestão da ansiedade. E o Brasil já tinha um problema muito crônico. Ele já era considerado o país campeão do mundo em ansiedade, em transtornos de ansiedade, antes da pandemia. Imagina com a pandemia. Então esse livro ele surgiu em um momento em que o brasileiro precisava de mais. Então por isso que esse livro acabou vendendo muito rapidamente, se tornou um best-seller muito rapidamente, e inclusive é vendido lá no Japão também, que é o número 2 do mundo, em termos de ansiedade. É o Japão. É mesmo? É Brasil, Olha, Japão já e estive Estados no Unidos. Japão, não percebi isso, não. Lá eles até têm... uma pessoa bem parecidos a uns com os outros. Lá eles têm Brincadeira, hein, gente? Lá eles têm uma figura, professor, que é chamada de karoshi, lá no Japão. Karoshi. Tá. O que acontece? O que se mata, não? É esse, né? O cidadão, ele trabalha tanto, mas tanto, que ele sai para trabalhar logo cedo, o filho está dormindo ainda, então ele não consegue ver o filho de manhã, e ele volta muito tarde. Quando ele volta, tá dormindo. O filho está dormindo. E é um trabalho tão extenuante que chega a ponto realmente de alguns deles acabarem realmente porque morrendo. a estafa chama
Takamoshi, alguma coisa assim, porque já estudei isso sobre quando eu falo de teletrabalho, sobre o Japão, né? Brinquei, viu, gente, com o Japão aqui, até porque, só para vocês terem ideia, eu fui advogado de um hospital aqui, o Santa Cruz, durante 26 anos, que é da colônia japonesa. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco de Desperte Seu Chamado? Então vamos falar com a Lília. Lília, me fala do teu artigo aqui, depois eu volto para falar do seu, Wagner. Você já falou bastante, toma água aí que a gente já volta. Obrigado, você está aqui também, viu? Obrigada, professor. Muita alegria aqui estar com pessoas que também trabalham com a educação, né? Eu sou professora também a vida toda, então é gostoso. O seu artigo é A Paixão pelos Livros e Sonhos Realizados. Exatamente. O que você fala nesse artigo aqui, que eu ainda não li? É que assim, a minha infância ela foi regada por livros. Então, meus pais, nós tínhamos condição financeira restrita, então não tinha dinheiro para brinquedo, para roupa, para sapato. Mas livros tinha entrada livre na minha casa. Então, meu pai sempre chegava com uma enciclopédia, minha mãe tinha coleções de revista, ela lia para nós à tarde. Então, para nós, os livros, o cheiro do livro novo, né, o folhear. Então, nossa vida foi marcada por livros. E na minha infância, com a separação dos meus pais, minha mãe precisou ter uma profissão e ela foi trabalhar como enfermeira. E eu, aos 8 anos, levava a marmita para minha mãe todos os dias. Na volta, eu parava na livraria Siciliano, que tinha lá em Santo André, e pegava um livro da prateleira, lia algumas folhas e depositava no mesmo lugar todos os dias. Eu fazia isso todos os dias, porque eu não tinha dinheiro para comprar o livro, mas eu gostava de ler. E eu cresci, me tornei professora de idiomas e eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, porque eu lembrava dos vendedores à distância me observando, mas eles nunca me interceptaram. E eu era uma criança com aquele perfil de criança humilde, né? Chinelo de dedo, cabelo não bem penteado, aquela coisa, né? Uma criança de 8 anos com toda a restrição financeira que tinha na época. E aí, quando eu me tornei professora de idiomas, eu voltei na Siciliano para encomendar 20 livros para os meus alunos. Olha que legal, o mundo dá voltas, né? Na ocasião, eu fui lá, falei com o gerente, agradeci por todo o respeito que tiveram por mim. E então os frutos estavam sendo colhidos, porque eu retribuí a livraria pela gentileza que teve comigo. Olha que legal. E é isso que você trata, É isso que eu conto aí. Então, o livro de novo, né? Desperte Seu Chamado. Telefone aqui, estão assinalando que eu tenho 3 minutos, 31710221, 3262-4490, caso você queira fazer alguma pergunta para os nossos convidados. Wagner, e você? Que você conta também no fim, o título do livro é o título do seu artigo, né? Sim. Desperte o Seu Chamado. Exatamente. Então, eu fiz o convite a uma série de pessoas, a Lilian. Então, são histórias maravilhosas, pessoas de visões de mundo totalmente diferentes. Então, esse livro realmente está muito interessante. Temos um argentino, temos uma amiga nossa de Nova York, pessoas de todas as partes, professor. E aí eu falo um pouquinho sobre esse despertar, realmente, o que é o chamado, como que a gente pode buscar esse despertar. E eu tento conectar isso a um pouquinho da antroposofia, aos setênios. Setênios, eu ia falar agora, foi o que eu te escrevi logo no outro dia de manhã, né? Exato, aos setênios, e também há uma frase que o Steve Jobs falava que eu acho maravilhosa. Ligue os pontos. Ligue os pontos. Então, sempre procure olhar para trás e fazer as conexões entre fatos importantes que aconteceram na sua vida para que você consiga despertar realmente o que a gente chama de chamado. Exato. Tá. E aí você já aproveitou, deu o nome do seu artigo no livro, ao seu capítulo, ao livro mesmo, né? Desperte Chamado. E a capa é muito bonita para vocês, quem não está vendo, tem aqui uma pessoa acima das nuvens, num rochedo, né?
Olhando, Desperte o Chamado. Só pelo título e pela foto da capa já é interessante, que chama atenção, né? E Lilian, você falou que tem outros trabalhos, né, além desse? Tenho. Eu tô com outro livro que está para sair, Supere e Inspire. E tem o artigo na Outliers, que também já lançamos, e estamos aí. Olha, meu amigo está falando que eu tenho 30 segundos. Fala da revista, meu amigo. Revista Outlier X, o professor esteve no lançamento. Foi maravilhoso. Foi muito bacana. Nós damos oportunidade para novos escritores, novos palestrantes, treinadores, para poder levar a mensagem através dessa revista digital, tem feito muito sucesso. Então, se quiserem conhecer, procurem no nosso Instagram, wagnermota.oficial. Mota com 2 T's. O Instagram é com um T. É com um T só? O Instagram, coisas de Instagram. Sei. Coisas de Instagram. wagnermota.oficial. A gente consegue falar um pouquinho mais sobre essa revista que tem sido muito bacana. E para te encontrar, Lilian? No Instagram também, Lilian_Fernandes C de Carneiro. Tá bom, então se vocês vão anotar ou liga para a rádio, depois a gente passa. E o meu você já sabe, @DomingosSávioZainag. Muito obrigado, Wagner, muito obrigado, Lili, muito obrigado a você, ouvinte, você internauta. Até a próxima semana com mais um Professor Zainag Entrevista. Tchau. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Você ouviu na Vibe Mundial o programa Professor Zainag Entrevista.